Esses nossos encontros, esses nossos papos de reflexão superam a minha expectativa praticamente sempre. Eu te confesso que tem dias que eu não tô tão motivado, tão inspirado, tão afim de sentar aqui e gravar. Nem sempre os temas ou os assuntos que nós vamos tratar são tão claros para mim. Mas é impressionante como sempre que um insight vai ao ar, pelo menos alguém me escreve dizendo: olha, isso é aquilo que eu precisava ouvir hoje. Então isso me deixa muito feliz e é a razão para que eu esteja aqui conversando com você, produzindo esses programas todas as semanas. Não há semana em que não tem insight novo e eu fico muito feliz com todos os retornos e com todos os comentários e com todos os frutos que esse nosso papo dá. Um desses frutos é uma versão nova do Insight que eu estou produzindo, uma coletânea em DVD. Isso surgiu a partir de alguns pedidos e alguns comentários de gente que tinha dificuldade de acessar o Insight no computador, seja pela banda não ser larga, seja de repente por acessar no celular, por N razões, e pessoas comentando sobre a possibilidade de que esse programa extrapole a barreira unicamente virtual da internet e vá para uma condição física, no caso um DVD. Então eu fiz uma pesquisa no Facebook, foi unânime, e por conta disso eu me animei, eu me motivei a produzir esse DVD. Eu estou te contando isso porque nesse trabalho de produção de DVD, que daqui a pouco vai estar disponível quando tiver o aviso para você, mas nesse trabalho de produção de DVD, eu acabei visitando, vendo alguns desses programas, esses papos nossos, somando tempo, vendo temas, e uma das coisas que me chamou a atenção foi a quantidade de temas que o nosso programa tem, que o Insight tem. A gente já falou sobre muitos assuntos, sobre muitas coisas, está tudo disponível e catalogado no YouTube, no canal. Se você não se inscreveu, inscreva-se, até para que você receba, sempre que chegar um programa, um vídeo novo, atualizações. Mas enfim, tem muita coisa. E eu estou te falando nisso, tocando nesse assunto, porque apesar de tantos assuntos, apesar da diversidade incrível e de tantas coisas, a gente acaba sempre, de um jeito ou de outro, voltando a alguns temas bastante recorrentes. E um deles é uma visão crítica em relação à nossa sociedade. Quando eu falo de visão crítica, eu não estou me referindo especificamente ou necessariamente a uma visão negativa, contrária, mas no sentido de refletir mesmo esse mundo pós-moderno que nós vivemos, onde nós construímos os nossos valores, onde nós criamos os nossos filhos, onde nós formamos as nossas opiniões, onde nós construímos o que nós achamos ser ético ou não, onde nós, de alguma maneira, cimentamos o chão onde pisamos. Nós somos fruto de uma cultura que vem, e por isso é uma cultura pós-moderna, que vem de uma modernidade do século XIX, onde se projetava, seja na psicologia, seja na ciência, seja no marxismo, seja no capitalismo, a expectativa de que todas as questões humanas seriam resolvidas. Nos tempos modernos, que já não são modernos, já que vivemos na pós-modernidade, houve uma ebulição cultural, intelectual, científica, e aliás esse rescaldo, esse reflexo dessa ebulição de todas essas instituições, chamemos assim, se refletiu num tempo como o de hoje, onde nós colhemos um avanço científico maravilhoso, onde questões políticas, como por exemplo no caso do marxismo, hoje se questiona o comunismo, o que gerou isso, a sociedade, a mentalidade capitalista. Nos anos 80 a gente viu quebras de regimes, quedas de regimes, quebra do Muro de Berlim, o mundo em colapso. Mais recentemente, na América Latina especificamente, para ser mais direto e mais claro, no próprio Brasil, virada de começo dos anos 2000, a ida do Lula, do PT ao governo, esse projeto até então nutrido por uma certa expectativa de que o socialismo pudesse gerar frutos aqui no Brasil, e a gente viu essa transformação, essa ruptura, essa diluição da visão socialista para uma visão neocapitalista, onde o Lula se tornou amigo do Sarney e onde fronteiras muito claras até então se dissolveram. E politicamente falando, a gente vive hoje num país perdido, que não se sabe mais onde se posiciona, não há mais oposição, não há mais situação. Esse é um retrato olhado
por um funil, já que a gente só está mirando, nesse caso, a questão política, mas de uma certa maneira de como a nossa alma está. Ela se fragmenta, ela se dilui e ela se perde em meio a expectativas frustradas, e esse talvez seja, como Zygmunt Bauman chama a nossa sociedade de uma sociedade líquida, né? Talvez seja um pouco do que nós estamos vivendo hoje. Porque, de certa maneira, apesar dos sonhos frustrados, das utopias dissolvidas perante os fatos e perante o tempo, questões essenciais da nossa alma permanecem. E não é hoje, não é na sociedade pós-moderna, não é na sociedade moderna e nenhuma das que ficaram para trás. De um jeito ou de outro, você vê o homem sempre se debatendo, se debandando na mesma direção, que é na tentativa de respostas para sua alma que tentem aplacar o seu medo da morte, que tentem aplacar os seus questionamentos do tipo: quem sou, para onde vou, de onde venho. De certa maneira, a gente está tentando responder isso há milhares e há milhões de anos. Condicionado àquilo que nós chamamos e vivemos e experimentamos como cultura daquele tempo, a gente projeta de um jeito ou de outro. Talvez hoje o retrato mais claro dessa projeção seja no consumismo, né? A gente tenta se redimir, a gente tenta se valorizar e tenta encontrar respostas para a vida, enquanto aplaca o sentimento de que tudo é perecível, de que nós vamos morrer e de que há um fim, através do desenfreado consumismo. Esse vazio e essa tentativa de respostas não é necessariamente culpa do capitalismo. Como eu tenho falado aqui, são questões essenciais que vêm a vida toda, de gerações e gerações e gerações. Mas talvez o capitalismo hoje seja um dos recortes, um dos retratos, um dos totens que a gente elegeu para tentar de alguma maneira equilibrar esse vazio que hoje nos faz pender existencialmente sem saber para que lado nós vamos. Obviamente que o consumismo é só uma das explicações, e muito mais ligadas à nossa vida no Ocidente. Na vida no Oriente, em outras culturas, há outras maneiras, e nesse caso a religião continua sendo uma maneira forte de tentar diluir esse tipo de anseio. Na visão cultural pós-moderna do Ocidente, a religião vai perdendo força e vai pendendo para uma visão mais fundamentalista. Não é à toa que a gente vê o crescimento de religiões que pregam o fundamentalismo como dogma. Mas por que eu estou falando tudo isso, né? Por que eu entrei nesse assunto contigo? Por uma razão muito simples, e eu estou já encerrando, mas eu quero lhe estimular a não ter pressa. Talvez esse seja um dos grandes males que nós vivemos na nossa sociedade. À medida em que nós nos frustramos, à medida em que nós nos decepcionamos, à medida que nós nos diluímos, ou nos sentimos diluir diante de utopias que vão se dissolvendo, ideologias que vão desaparecendo, a gente começa a tentar de qualquer maneira encontrar respostas que preencham esses vazios que vão ficando. E isso faz com que a gente deixe de acreditar em determinados conceitos e passe a acreditar em outros, talvez mais vazios, talvez com mais vacuidade, talvez com menos fundamento. O que eu quero dizer é que a nossa caminhada em busca dessas respostas mais essenciais, pelo simples fato de estar caminhando, já carrega em si um profundo valor. Muitas vezes as respostas para as questões que você procura não serão respondidas de maneira tão imediata, tão fáceis, tão rápidas, tão prontas, tão pré-concebidas, mas elas vão com o tempo e na caminhada se preenchendo de sentido. No fim das contas, quando a gente olha na ponta desse cenário que agora há pouco eu descrevi, o que todos nós estamos buscando é sentido. A gente quer razão para estar vivo, a gente quer uma explicação para um dia ter aparecido aqui, a gente quer algo que nos sacie nessa angústia que a gente tem quando percebe as pessoas morrendo, e a gente sabe que no nosso caso é uma questão de tempo. A gente quer saber para onde a gente vai, a gente quer saber qual a razão disso tudo, e às vezes a gente sai feito um louco tentando respostas, se jogando de cabeça em qualquer explicação que alguém nos dê, e nisso nós nos perdemos ainda mais.
O meu insight de hoje talvez não seja tão direto, tão cheio de explicações e de respostas definitivas, e nem é essa a minha intenção. O que eu queria era lhe lembrar e lhe alertar que esses anseios e que essas buscas e essas inquietudes que você talvez alimente muitas vezes podem se tornar combustíveis para que você encontre sentido na caminhada e para que você deixe de lado essa angústia, essa ânsia, essa inquietude latente de hoje e de amanhã encontrar respostas para todas as questões da vida. As grandes respostas, os grandes insights, os grandes ensinamentos vêm justamente quando a gente se aquieta. E essa é uma grande dificuldade do nosso mundo conectado, do nosso mundo tecnológico, do nosso mundo sobrecarregado de ruídos e de informações, do nosso mundo pós-moderno. Quem consegue aquietar-se? Quem consegue calar a sua interioridade? Quem consegue ouvir o clamor da sua alma e entender quais são de fato as suas reais necessidades? Essa é uma necessidade hoje em dia. E é importante que assim seja, para que você pare de ouvir tantos ruídos à sua volta, tantas tentativas desesperadas de tapar e preencher buracos, e entenda que na caminhada, pacificado, com a mente quieta, com o seu interior desconectado de toda essa agitação, você vai ter muito mais possibilidades de se enxergar, de se entender, de se conhecer e de perceber não só o teu caminho, mas o mundo onde você está inserido. Entender até onde a cultura onde você vive é responsável por influenciar determinadas escolhas, pensamentos e dogmas que você elege como verdades fundamentais. Quem é que está disposto a enxergar-se? Quem é que está disposto a parar um pouco, parar e se olhar e na quietude perceber-se, perceber o próximo, perceber o mundo e olhar para o caminho que nós estamos indo. Você num veículo, num movimento extremamente rápido, você não consegue perceber a paisagem e tampouco para onde você vai. Talvez seja a hora da gente descer um pouco desse trem-bala e olhar onde nós estamos, olhar para onde nós viemos e olhar para onde nós vamos. Se cada um individualmente fizer assim com a sua história e consigo mesmo, o mundo, aos poucos, a partir de cada um, a partir de cada mudança de mente, se ressignifica. Se não o mundo como sociedade de maneira geral, mas o teu mundo, onde você vive, as pessoas que você convive, aquilo que você é. O meu convite é um convite à reflexão, é o convite a aquietar-se, para que você entenda que talvez a maior parte dos seus grandes problemas são reflexo justamente da sua correria e são criações tuas, por conta da sua angústia de estimação, por conta da sua inquietude tão amiga, por conta do seu vazio tão presente na sua corrida e na sua falta de vontade de parar. Espero que você tenha entendido e que você pense sobre esse papo nosso. É importante se aquietar, é importante parar, é importante enxergar e questionar-se, revisando as suas motivações, tentando entender onde é que você está, no que você se tornou e no que você tem se tornado. Esse é o meu convite para você. E espero que você, pelo menos, reflita no que a gente conversou.